Eu não sei quantos aqui se consideram corajosos. Não sei se você tem coragem, né? Se considera uma pessoa corajosa e tal. Eu confesso que eu tenho alguns medos na minha vida, né? Tem algumas coisas que me botam medo. E o medo, ele traz com que ele faz com que a gente possa em algum momento ter um bloqueio, né? Ter uma limitação. E eu confesso para vocês que eu tenho medo aí de altura, né? Não muita altura assim, mas um pouco de altura eu tenho medo. Eu tenho medo de alguns animais aí, de alguns insetos, enfim. Sou um camarada um pouco medroso, mas o medo que eu quero aqui hoje conversar um pouquinho com vocês não é qualquer medo, não. Na verdade, é um medo de se posicionar. E alguns sabiam que tem medo de se posicionar? E isso aqui é muito sério. Porque quando se tem medo de posicionar-se, a gente acaba então querendo relativizar algumas coisas. Para que a gente possa se posicionar, é necessária muita coragem. Então, quero, nessa ocasião aqui, abrir a Bíblia com você, no livro de 1 Reis, capítulo 17. E nós iremos, então, ler aqui o verso primeiro, tá bom? Capítulo 17, verso primeiro. 1 Reis, capítulo 17, verso primeiro. Abra sua Bíblia aí e o seu coração. Vamos ler então o que diz a palavra do Senhor? Vamos lá? Acompanhe na sua Bíblia aí agora. Fala o seguinte: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Dá uma paradinha aqui agora. Deixa eu só relembrar com você qual que era aqui o contexto. Elias, ele era um camarada muito simples, morava em um lugar simples. Na verdade, poderíamos dizer até que Elias, ele morava numa comunidade muito humilde. Tisbe, que no caso aqui era de onde ele vinha, por isso que ele é chamado de Tesbita. Tisbe era um lugar muito simples e que quem morava lá não tinha muita credibilidade, não. Era um lugar onde as pessoas ali não davam muito crédito, não era um lugar onde tinha muita relevância, e as pessoas que ali moravam eram pessoas muito simples, pessoas que não tinham nenhum tipo de credibilidade, nenhum tipo de voz, entendeu? Não tinham nenhum tipo de voz e relevância para coisa nenhuma. Mas é justamente desse lugar que não tinha relevância, é justamente desse lugar que não tinha nenhum tipo de pessoas que eram consideradas como importantes para a sociedade. É desse lugar que Deus ele chama um homem para uma grande missão. É justamente desse lugar que Deus ele chama um homem para fazer não qualquer missão, mas para fazer com que ele chegasse perante o rei Acabe e desse ali um puxãozinho de orelha nele. É desse lugar, é desse contexto aí. E esse personagem chamado Elias é um personagem que chama a minha atenção, porque Elias, nessa ocasião, Elias, nessa oportunidade aqui, ele não tinha reconhecimento nenhum, mas Deus tinha uma missão para ele. E Elias, então, quando é chamado pelo Senhor, ele vai perante, então, Acabe. Só para você ter ideia, Acabe era um dos reis, foi um dos reis do povo de Deus. Imagine, um dos reis do povo de Deus. Um líder que era para ser um exemplo, um líder que era para conduzir o povo até a presença do Senhor. Ao passar do tempo, Elias se tornou aquele que fazia com que o povo se distanciasse mais e mais de Deus, mais e mais do Senhor. Mas tudo isso acontece porque Acabe ele teve uma decisão completamente errada. A decisão de Acabe foi casar com uma mulher chamada Jezabel. Lembra dessa mulher? Já ouviu falar dela? Pois é. Essa era uma mulher que era adoradora de Baal, né? Mas Acabe disse assim: não, não tem problema nenhum. Eu vou evangelizar ela. Eu vou aqui levar e ela de repente vai, quem sabe aqui, passar a ser adoradora do verdadeiro Deus.
Acabe começa um relacionamento. Perceba, irmãos, existe aqui primeiro uma decisão equivocada. A decisão de pensar que de alguma forma, através daquele relacionamento que Deus não aprovaria, daquilo que Deus não aprovaria, ele poderia mudar a situação e fazer com que Jezabel adorasse então o verdadeiro Deus. Só que o que acontece? Acontece naquela ocasião que aquele que era o líder começa a ser influenciado por essa mulher. A influência daquela mulher foi grandiosa na vida dele, ao ponto de fazer que dentro do templo, que era para adoração a Deus, aquilo que era adoração ao Senhor, o templo agora estava sendo também um lugar de adoração a Baal, relativizando aquilo que não poderia ser relativizado. Meus irmãos, você sabe qual é o maior perigo dos nossos dias? É a gente relativizar as coisas. Muitos têm relativizado a palavra de Deus, muitos têm relativizado a lei de Deus, muitos têm colocado como bobagem, besteira. E tem muitos, entendam, o que eu vou falar aqui é muito forte agora. Tem muitos que estão indo para o inferno porque estão dizendo que é besteira. Não, isso aqui é besteira. Essa questão aqui é bobagem. Tem muita gente que está indo para o inferno por uma questão de uma suposta bobagem. Acabe começou a pensar, não, isso aqui é bobagem. Ela pode ter o espaço dela, ela pode ter o momento dela, isso aqui é besteira. Vamos colocar isso aqui dentro do templo, vamos fazer dessa forma. Isso é bobagem, isso é besteira. E por causa desse termo bobagem e besteira, relativizando aquilo que não poderia ser relativizado, infelizmente, a idolatria foi sendo incorporada dentro do povo de Deus. O líder, o próprio líder, começou a permitir que a idolatria entrasse dentro do povo de Deus, dentro do arraial do Senhor. E aqui me chama muita atenção, porque existe um líder que, ao invés de ser uma pessoa espiritualmente sábia, ele não teve sabedoria para entender algumas coisas e acabou dando espaço para que Satanás então pudesse fazer a sua festa. Sabe qual que é o pior perigo? O pior perigo é quando você, permitimos que dentro da nossa casa a gente relativize aquilo que não pode ser relativizado. E a gente começa a pensar que tudo é besteira. Não, é bobagem, é bobagem, é bobagem. E a gente permite que dentro da nossa casa, muitas vezes, tenha aquilo que é contrário à vontade de Deus. Qual é o tipo de música que você tem ouvido dentro da tua casa? O que é que tem ali tocado dentro da tua casa? E alguns podem falar, pastor, é besteira, é um forrozinho só, pastor. Não, aqui é uma besteirinha. Qual é o tipo de conteúdo, de mídia que você tem assistido lá na tua casa, aí na tua casa? Qual é o conteúdo que você tem consumido? Não, pastor, é besteira, isso aqui não me influencia. Isso aqui não influencia a minha fé. Isso aqui não afeta a minha fé. Não, pastor, isso aqui é uma bobagem. Isso aqui é uma besteira. Foi justamente através da relativização, né? Perdão, que Acabe permitiu que coisas começassem a ser inseridas dentro do povo de Deus. Besteira, bobagem. E é por isso que eu torno a repetir aquilo que eu introduzi, falando que é necessária muita coragem. Muita coragem. Pulso firme. Acabe não teve. Ele não teve coragem. Ele não teve pulso firme. Ele não teve coragem de dar limites. Ele não teve coragem. Ele não teve coragem de falar não. Ele não teve coragem de chamar o pecado pelo nome. Ele foi um covarde. E muitos de nós também estamos sendo covardes, porque estamos vendo algumas coisas acontecerem dentro da nossa casa. E eu falo aqui da nossa casa, porque quando nós olhamos, às vezes, a igreja é apenas o reflexo do que tem acontecido dentro da nossa casa. Então, estamos permitindo que dentro da nossa casa algumas coisas sejam colocadas. Deus ele tem sido honrado na tua casa, meu querido.
na tua casa, aí, Deus ele tem sido honrado através daquilo que você ouve, através daquilo que você fala, através daquilo que você assiste. Deus tem sido honrado. É através da relativização que nós podemos, então, infelizmente, fazer com que, assim como aconteceu lá com Acabe, possa também acontecer em nossos dias. E eu não preciso aqui, por exemplo, fazer uma imagem para que eu possa adorá-la, porque eu preciso entender que tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e eu permito que esteja dentro da minha casa, da minha vida, aquilo se torna um Deus, no lugar do Deus eterno. E mediante a toda essa cena, mediante a toda essa situação, sabe o que é que acontece? Deus então chama um homem que vem de um lugar que, na verdade, não tinha nenhum tipo de valor para a sociedade, nenhum tipo de relevância, e ele chama esse homem para ir perante Acabe e dizer o seguinte: você precisa se voltar para o verdadeiro Deus. E talvez Deus ele está hoje aqui ou em algum outro momento usando pessoas para lembrar a você que você precisa voltar-se para o verdadeiro Deus. Aí cabe a mim ou cabe a qualquer um de nós aqui fazer igual ou diferente do que Acabe fez. Porque quando Elias chega perante Acabe e ele fala o seguinte: olha, não vai ter chuva, não vai ter orvalho até se voltar para o verdadeiro Deus. E quando ele fala isso, ao invés, quem sabe, de Acabe ele cair em si e se voltar verdadeiramente para Deus, ao invés de fazer isso, ele começa a perseguir o homem de Deus. Ele começa a perseguir. Irmãos, queridos, meus amigos, entendam uma coisa aqui, óbvio. Ao fazer o certo, muitas vezes seremos perseguidos. Muitas vezes seremos perseguidos. Ao tentar fazer aquilo que é a vontade de Deus, muitas vezes seremos perseguidos. Isso aqui não é só, por exemplo, com Elias que aconteceu. Outros homens, outras mulheres na Bíblia, ao fazerem a vontade de Deus, foram perseguidos. Ao fazer a vontade do Senhor, foram perseguidos. E agora Acabe começa a ser perseguido. Perdão, Elias começa a ser perseguido. E em meio àquela perseguição, Deus nunca abandonou o seu filho. Então, enquanto você é perseguido, seja por qual for o motivo, se você está tentando fazer a vontade de Deus e você está sendo perseguido, se você não quer relativizar as coisas, se você não quer deixar as coisas como, é besteira, é bobagem, quer fazer o certo, quer fazer a vontade de Deus, quer colocar Deus em primeiro lugar, quer buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, você quer colocar Deus como principal na tua vida e por causa disso você tem sido massacrado. Tem alguns que pisam em você, tem alguns que massacram você, porque você quer fazer o certo, quer fazer o correto, e aí você é massacrado, massacrado, massacrado. Entenda uma coisa: do mesmo jeito que Deus esteve com Elias, Deus também estará com você. Da mesma forma. Deus, ele ali conduz Elias, e em todos os momentos, Deus cuida de Elias. No ribeiro de Querite, lá na viúva de Sarepta, em todos os momentos, Deus ele conduz Elias. Um homem disposto a fazer a vontade de Deus e por causa disso foi perseguido. Um homem que, ao contrário de Acabe, não tinha medo de se posicionar, não tinha medo de bater e dizer o seguinte: olha, eu prefiro fazer a vontade de Deus do que a vontade de qualquer pessoa. Um homem corajoso. Será que tem homens e mulheres aqui nessa manhã que estão nos acompanhando nessa transmissão que são corajosos, que não temem chamar o pecado pelo nome, que não temem fazer a vontade de Deus? Ou será aqui que existem pessoas que se acovardam, que têm medo, porque sabe que ao fazer a vontade de Deus, alguns vão virar as costas para você? Ao fazer a vontade de Deus, às vezes a gente será perseguido como Elias foi.
Ao fazer a vontade de Deus, não seremos populares. Esses dias eu estava pensando no seguinte: a gente vive num período de pessoas que correm tanto atrás de mídia, de fama, mas aquele que de fato talvez faz a vontade de Deus, ele talvez não seja popular. Quando você olha para a história, você vê que o povo de Deus, no contexto da história, ele sempre foi a minoria. Sempre foi a minoria. E não vai ser diferente. Se por um acaso o indivíduo ele quer ser popular, talvez fazendo a vontade de Deus, ele não conseguirá. Mas, pastor, então, qual que é a vantagem? Qual que o fator principal que me leva, então, a fazer a vontade de Deus, se por um acaso, às vezes, eu fazendo a vontade de Deus não serei popular? Porque o que nós buscamos não é popularidade. O que nós buscamos é uma transformação a cada dia para fazer com que o nosso coração, ao ser transformado, esteja habilitado a herdar a vida eterna. Popular, ser popular e essa sede de ser popular, talvez acabe ele tivesse ali de alguma forma querendo agradar aos dois, agradar aos adoradores de Baal, agradar a Deus. Uma hora agradava a Deus, outra hora agradava ali de certa forma aos adoradores de Baal, e ficava naquele joguinho e tal, e não se posicionava, e ficava dividido, uma hora adorava um, outra hora adorava outro, e por não se posicionar, querendo agradar todo mundo, querendo ser popular, acabou desagradando a Deus, porque ninguém consegue servir a dois senhores, ninguém consegue servir a Deus e a Baal, ninguém consegue servir a dois senhores. Meu querido, você não consegue servir a dois senhores. Então, em nome de Cristo, para com isso. Para com isso. Deus, ele está aqui hoje te chamando para uma nova vida. Ele está te chamando para um reavivamento real. E entenda uma coisa: quando nós falamos de reavivamento, temos que entender que Deus ele está nos convidando para sair da zona de conforto. Ele está nos tirando da zona de conforto para nos levar para a zona de confronto. Isso é reavivamento, é sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto. É por isso que Jesus ele disse que veio para trazer espada. Porque quando alguém se posiciona, essa pessoa ela vem justamente com a ideia de que ela vai ser atacada e vai acontecer uma guerra. Para acontecer um reavivamento em nossa vida, escute isso aqui. Para acontecer um reavivamento em nossa vida, precisamos compreender que assim como acontece em uma reforma, em uma casa, em um estabelecimento, enfim, assim como acontece uma reforma em uma casa, também precisa acontecer em nossa vida. Quer ver uma coisa? Perceba, quando nós vamos fazer uma reforma, eu acho que alguns aqui, né, já passaram por alguma reforma na tua casa, por mais simples que seja, seja uma pintura, seja ali, quem sabe, um cômodo que você vai aumentar ou construir, uma reforma, enfim, é uma cerâmica que vai ser trocada, algum tipo de reforma. Quando você faz uma reforma na tua casa, você não faz aquela reforma dizendo assim, rapaz, eu tenho certeza que enquanto a reforma estiver acontecendo, eu vou ter 100% de conforto. Toda reforma que é feita, há um tipo de transtorno ali. É poeira para tudo quanto é lado, é as coisas que ficam desorganizadas, tudo fora do lugar. Não é assim? É assim, tudo fica fora do lugar e é tudo desorganizado, porque está em reforma, ok? Então, a gente acaba ficando desconfortável quando a reforma está acontecendo. E Deus, ele também está te chamando hoje para uma reforma em tua vida. Para que essa reforma aconteça, a gente também tem que sair da zona de conforto. E por isso que Elias agora, ao chegar perante Acabe, ele convida para que Acabe saia da sua zona de conforto. Mas Acabe não quis.
Ele preferiu permanecer e, ao contrário, ele preferiu até perseguir Elias, porque ele estava na sua zona de conforto e ele não queria sair daquela zona de conforto. E Deus hoje está fazendo um apelo para você. Ele está querendo que você saia da tua zona de conforto. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 18 e o verso 21, veja que coisa interessante nós encontramos aqui. 18, 21 fala o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Elias chega e diz assim: até quando vocês vão permanecer assim? Até quando vocês estarão entre dois pensamentos? Até quando vocês estarão divididos? Até quando vocês estarão na zona de conforto? Até quando vocês estarão uma hora adorando a Deus, outra hora tentando adorar a Baal? Até quando permanecerão assim? Até quando? E é nesse momento, então, que Elias ele propõe um tipo de prova. Vamos então colocar aqui Baal à prova e Deus à prova. E ele então convida os adoradores de Baal a irem para o Monte Carmelo, e ao chegarem no Monte Carmelo, ele então pede para que construa ali um altar e coloque aquele altar, no altar um sacrifício, e eles então orem a Baal para que de alguma forma Baal mande fogo para consumir aquele sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo, ele então seria o verdadeiro Deus. Ele estava cansado, indignado daquela situação. E eu quero aqui dizer que a indignação de Elias era a mesma indignação de Deus. E naquela ocasião, sabe o que é que acontece? Eles passam o dia inteiro gritando, 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 gritando: Baal, manda fogo, mas nada acontece. Nada, absolutamente nada. E Elias agora entra em cena. E a Bíblia fala que enquanto Elias está orando, com toda a sua simplicidade e seriedade, vem fogo do céu e consome ali o sacrifício, também o altar, as pedras, inclusive a água que havia sido colocada ali, uma vala que havia sido cavada, o sacrifício tinha sido molhado, e tudo ali então é consumido pelo fogo, comprovando quem era o verdadeiro Deus. As pessoas, ao olharem aquilo, começaram a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ficaram impressionadas. Mas sabe o que é que acontece? Um tempo depois, voltaram novamente a negligenciar a Deus, negligenciar a fidelidade ao Senhor. Meus queridos, olhe para cá. Eu quero concluir. Estamos passando um pouquinho do horário, mas eu quero concluir nesse momento, lendo o último texto, que se encontra em Tiago capítulo 5, verso 17. Leia comigo aqui. Tiago capítulo 5, verso 17. Epístola de Tiago, por favor, 5, 17. Olha só o que aqui diz aqui, ó. A palavra de Deus fala: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Meu irmão, Elias era um homem igual a mim e a você.